No quarto evangelho da Bíblia de Jerusalém, evangelho de Joanã, se chama João, mas é Joanã. Aqui no versículo, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de Joanã, mas agora aqui já é o testemunho de Joanã Batista. Ou você chama de João Batista, mas é Joanã no hebraico. Nome próprio de pessoas não se translitera. Eu sei que aqui está escrito, este foi o testemunho de João, mas eu vou citar do jeito que eu entendo que é correto. Eu tenho o meu entendimento. Né? Acredito que o meu entendimento é melhor do que os tradutores da Bíblia. Né? Esse é o testemunho de Joanã, o Batista, né, que estava batizando no Rio Jordão. Quando os judeus, Yehudim, né, no hebraico, enviaram de Jerusalém, enviaram sacerdotes e levitas para o interrogar, fazer pergunta. O tema da minha pregação vai ser essa primeira pergunta aqui que eles fizeram a Joanã, o Batista, o que estava batizando no Rio Jordão e Jordão. Né? Quem és tu? Esse é o tema da minha pregação. Quem és tu? Isso pode se referir até a mim mesmo, né? Como pregador, mensageiro das Escrituras, expoente. Eu sou um homem que faz exposição da Bíblia, exponho a Bíblia, apresento a Bíblia, apresento doutrina, a doutrina do Evangelho de Paulo. Né? Então, essa pergunta aqui eu vou me referir a mim mesmo. Porque perguntaram a Joanã, quem és tu? Então, eu posso fazer para mim mesmo. Quem é você? Quem és tu? Quem é você? André Luiz, que se diz mensageiro, né? Que se diz pregador. Quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Machia. Perguntaram-lhe, quem és então? És o Elias? E ele disse, não sou. Perguntou se ele era o profeta Elias. Eliahu, né? Ele disse, não sou. És profeta? É outra pergunta em particular, né? Com relação a Joanã, ou Batista, que batizava no Rio Jordão. Você é o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Ainda vai fazer mais outra pergunta. Que dizes de tu mesmo? Diga algo de você, privado, particular, de você mesmo. Nos diga quem é você. Que diz de tu mesmo? Disse-lhe. Aí ele vai se identificar na Bíblia. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí está citando, você fala Isaías, mas é Ishaial. Capítulo 40, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Ishaial. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batiza? Se não és o Machia, nem Elias, nem profeta, por que você batiza? E Joanã, o Batista, que fazia batismo no Rio Jordão, vai responder. Ele respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Ele ainda não é conhecido, ele está no meio de vós aí, em Israel, no povo de Israel, no meio do povo de Israel. Aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da
sandália. Então, daqui a pouquinho eu vou discorrer sobre o tema da minha pregação nesta hora, né? Quem é você? Quem és tu? Agora, alguém me fez uma colocação, depois de eu explicar, que para mim o matrimônio é a mulher virgem, que guardou a virgindade casando-se com um homem puro, que não fez sexo com nenhuma mulher. Do contrário aí, é união ilegítima, que Jacó, que é chamado de apóstolo Tiago, da carta de Tiago, mas o nome dele é Jacó. Em Atos dos Apóstolos 15, 29, ele diz que 4 coisas nós das nações, os gentios, devemos evitar, é proibido, né? E está valendo para hoje. Principalmente nessa hora próximo ao arrebatamento. Próximo ao fim, né? O momento final que a humanidade se aproxima. Então, as 4 coisas é não comer sangue, não comer carne de animal que morreu sufocado, não comer comida oferecida a ídolos, e a 4ª coisa, abster-se, evitar as uniões ilegítimas, que é os casamentos errados. Porque se uma mulher se prostituiu, não merece casar. Leia 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz: fugir da prostituição, todos os pecados é fora do corpo. Mas a prostituição é um pecado que marcha, até porque a mulher, a virgindade dela, se ela perder a virgindade, vai romper sangue, né? Ela vai perder a marca da virgindade ali com o primeiro homem, né? E se for uma prostituição, o primeiro homem, aí vai para o segundo, terceiro homem, igual essa coisa horrível que está na terra hoje, ninguém respeita seu corpo, a mulher não respeita a virgindade, o homem não respeita a pureza, e está todo mundo aí amancebado, amigado, enrolado. Mas o casamento no cartório surgiu no Brasil em 1890, e como que era os casamentos antes de 1890? É como a Bíblia diz. A mulher virgem, ela pertence ao primeiro homem que ela foi fazer sexo com ele. Perdeu a virgindade. E o homem pertence à primeira mulher que ele perdeu a pureza, foi fazer sexo com ela. Mas se essa mulher já está no segundo, terceiro, quarto parceiro, se esse homem já está na segunda mulher, terceira mulher, ele está vivendo em pecado, em fornicação, em adultério, e os adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, estarão fora da cidade santa. Apocalipse 22, versículo 8. E estás a fazer algo contra a Bíblia. União ilegítima. Aí você não se guarda, mulher. Você não se guarda, homem. A mulher não guarda a virgindade. O homem não guarda a pureza. Aí se envolve a mulher com 10 homens, o homem com 20 mulheres, depois acha que vem para a igreja e vai ficar 0 quilômetro. Que doutrina é essa? Não tem doutrina de zerar e ficar 0 quilômetro, não. Você perdeu, mulher. Você perdeu, homem, o direito do santo matrimônio. E agora? Agora, se queres ir para o paraíso, no arrebatamento, no milênio, tem que descansar. Mas ninguém prega essa doutrina, mas eu estou pregando. Se Jacó, que se chama de Tiago, proibiu uniões ilegítimas, eu não vou abrir a porta, não. E se já tiver filhos, descase-se. Ou então você vai morrer em pecado de adultério ou fornicação. Se você quiser ir para o céu. Aí alguém me disse, você não acha que você está sendo radical? Onde está a graça? Onde está a graça? Você escolhe, a graça está em alinhar com as escrituras, se enquadrar dentro da Bíblia, obedecer a Bíblia. Isso é graça, obedecer o mandamento que está em Atos 15, 29. Abster-se das uniões ilegítimas. Em 1 Coríntios 7, casamento é para virgens e viúvas. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 11, Mashiach Yoshua, que morreu na cruz e ressuscitou, disse: se o homem mandar sua mulher embora e casar com outra, segundo casamento, comete adultério contra a primeira, a sua esposa. Versículo 12, né?
Se a mulher mandar, Marcos 10, 12, se a mulher mandar seu marido embora, casando com outro homem, olha, no segundo casamento, comete adultério contra o seu marido. Ela está ligada ao marido enquanto o marido viver. Romanos 7, né? Mas o homem também está ligado à mulher enquanto a mulher estiver viva. Casamento é até que a morte separe. 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. A mulher não se separe do seu marido, disse Paulo, o apóstolo Paulo. Se separar, não está falando de divórcio, porque não existe divórcio no Novo Testamento, na Brit Hadashah, pode haver separação. Se separar, não te case de novo, uma segunda vez. E o marido não repudia a mulher. E ele manda a mulher reconciliar com o marido. Mas é claro que essa reconciliação é se ela não se sujou de adultério e se ele não se sujou. Porque se ela se sujou de adultério, o homem não deve mais receber. E se o homem se sujou de adultério, a mulher não mais deve receber ele. Hebreus 13, versículo 4 diz: honroso entre todos vós seja o santo matrimônio, o leito conjugal, a cama do casal sem mancha. E os adúlteros e fornicários Deus julgará. Então eu não estou sendo radical. Eu estou pregando duro, concordo. Mas radical não. Mas não vai abrir a porta para ninguém? Eu não sou Deus, a palavra não é minha. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ou eu defendo a Bíblia ou eu me perco. Está escrito lá em Timóteo, não? Se o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Está falando do Mashiach. Que em Mateus 24, 35 ele diz: passarão os céus e a terra e minhas palavras não falharão. Então não pode abrir, eu não posso abrir. Se o seu pastor abre, te casou segunda vez, terceira vez, se sua doutrina da sua igreja autoriza divórcio, autoriza prostituta casar com homem puro, mulher virgem casar com homem que já perdeu a pureza, aí é o problema da sua igreja, que é porta para o Sheol, o Hades, a hiena de fogo, o inferno. Porta para o lago de fogo. Eu não vou fazer isso. Para começar, eu não tenho que fazer isso. Eu não recebo dízimo de ninguém. Eu disse que dízimo era só para a tribo de Levi, israelita, hebreus, Ihudim, judeus. Então, eu não estou pregando por dinheiro, eu estou pregando por amor, para ir para o céu. Para mim, primeiro ser salvo. Para mim, primeiro ser salvo, eu preciso pregar a verdade, como ela é. Arrebente aonde arrebentar, doa onde doer, caia quem tiver que cair. Mas eu devo pregar a verdade como ela é. Aí eu estou sendo fiel. Aí eu vou ter acesso, será liberado para a minha entrada no paraíso, no reino celestial, ou no arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, e no milênio, né, no reinado de 1000 anos, do Mashiach Yoshua, rei dos reis, aqui nessa terra. Agora, se eu negar a palavra, renegar a palavra, eu estou perdido. Eu não vou fazer igual os teólogos, eu não sou teólogo. Eu não tenho curso de teologia. Eu não fiz faculdade de teologia. Eu estou a pregar. Estou a pregar. Cadê a graça? Você é radical, você é duro demais. Cadê o perdão? Cadê a graça? Saia do pecado de adultério, homem e mulher. Saia do pecado de fornicação, homem e mulher, para você encontrar a graça. Você busca a graça? Ou você busca caminhos de porta larga, fáceis, que chama-se igreja, teologia? Eu estou pregando a graça. A graça é voltar à palavra. Arrependei-vos, cada um de vós, Atos dos Apóstolos 2,38, e seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach para receber Roach HaKodesh, o Espírito Santo. Arrepender do quê? Arrepender é mudar a mente, mudar o pensamento, mudar o caminho, mudar a maneira de viver. É sair do pecado, como também lá em Atos está escrito, convertei-vos, né? O que é convertei-vos e o que é arrependei-vos, arrependimento? Direito a vou ver, é mudar de rumo, é sair do pecado. Mesmo lá em Provérbio, o rei Salomão disse, aquele que confessa os seus pecados e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia, alcançará graça, alcançará a salvação. Mas primeiro tem que reconhecer os pecados
Isso é através da pregação que vai mostrar seus erros, os erros, né? Mesmo os erros das igrejas, que as igrejas estão praticando. Chama-se iniquidade, quer saber o certo e fazer o errado. Não tem perdão não, no dia do juízo final. Ainda que expulsou demônio, fez milagre, profetizou e aconteceu, apartai-vos de mim, não vos conheço, praticante de iniquidade. Saber o certo e fazer o errado. Aquele que confessa e deixa, você tem que sair do pecado. Está lá em Provérbios. Não adianta só confessar. Também não adianta entrar numa igreja que tem doutrina errada. E se você morrer nos seus pecados, sem arrependimento, sem conversão, você não entrará no reino dos céus. Já citei aqui, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, de fora do reino de Deus, ficarão adúlteros, fornicários, idólatras, beberrões, ladrões. Tá aí os que têm união ilegítima, casamento errado. E Apocalipse 22, 8. Né? Aí é com você. Né? Me dirijo nesta hora às mulheres. Para uma mulher entrar no céu, no paraíso, nas regiões celestiais, na casa do meu pai, há muitas moradas. Né? Para entrar naquelas moradas, o preço é alto, mulher. Leia 1 Timóteo 2,15. Você vai ver que esse empoderamento feminino que está dentro das igrejas, permitindo as mulheres ser pregadoras. Nada é errado nas igrejas para as mulheres. O púlpito está aí. Agora as mulheres, você não vê aí Daiane, pastora Regiane, Anábia, Apocalipse, mulheres que têm canais no YouTube monetizados, aprenderam a ganhar muito dinheiro, monetizando o vídeo, fazendo vídeo de pregação, dizendo que está revelando Apocalipse, revelando Daniel. Não está revelando coisa nenhuma. Como que está revelando alguma coisa? Eu sou profeta, eu tenho sonhos e visão. É profeta coisa nenhuma. Em primeiro lugar, Paulo disse que durante a instrução, 1 Timóteo 2, 9, a mulher esteja em silêncio. O 2,12, Paulo diz assim, eu, Paulo, não permito que a mulher ensine. Mas você vai me responder, né, mulher, que odeia a Paulo. Muitas mulheres respondem dessa maneira, são agressivas, né? É o empoderamento feminino. Eu odeio Paulo, elas dizem, porque Paulo disse, eu não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, que ela esteja em silêncio. Como é que a mulher vai ser salva? A mulher será salva, aí eu estou citando a Bíblia, texto da Bíblia, 1 Timóteo 2,15, através da sua maternidade, se for mãe. Hoje as mulheres não querem ser mãe. Elas ligam as trompas, usam anticoncepcional, colocam o DIU no corpo dela, um aparelho para evitar a gravidez. Tem mulher que até morre, né? E como é que você vai ser salva? Mulher, essa escritura diz assim, é através da sua maternidade, se ela agir com modéstia, simplicidade. As mulheres não querem nem usar a túnica hoje. Querem nem usar o véu na cabeça. Mulher quer pintar o cabelo para ficar bonitona, quer usar essas roupas coladas no corpo igual linguiça toscana e calabresa, ficar sexy para os homens ficar babando, olhando para elas na rua igual cachorro louco. Cadê a modéstia? Aí Paulo fala a terceira coisa, se permanecer na fé. Na quarta coisa, no amor. E a quinta coisa, na santidade. Vai ter que ser kadosh, né, mulher? Porém, eu ainda vou citar mais um texto da Bíblia. E aí as mulheres avaliem. Eu não estou nem citando aquele texto lá de Efésios 5, que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido e respeitar o marido. Que a submissão das mulheres descaradas já vai jogar você dentro do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga depois da morte. Mas eu vou citar aqui, eu já citei 5 em 1 Timóteo 2,15, eu vou para 1 Timóteo 5, versículo 9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. Um critério. 2. Ela tem que ser esposa de um só marido. Tá vendo que não tem divórcio, não tem segundo casamento, não tem esse negócio de ficar amaziado, amigado, enrolado. Tem que guardar a virgindade, a mulher, para ter um só marido.
Terceiro, boas obras. Quarto, ela tem que ter criado os filhos. 5, a mulher tem que ter praticado a hospitalidade. Número 6, lavado os pés dos santos, dos kadosh. E eu quero perguntar às mulheres que vão ouvir minha pregação. Você, mulher, é melhor do que Abigail, esposa do Nabal, que morreu, e o rei Davi mandou seus soldados, seus servos, ir buscar Abigail? Ela vai virar mulher, esposa do rei Davi, porque ela ficou viúva, é claro. A mulher, depois que fica viúva, pode casar. Se não ficar viúva, não pode casar de novo. Só se o marido morrer. Da mesma maneira o homem. Só os viúvos podem casar se a mulher morrer. Mas aqui Paulo diz que ela deve ter lavado os pés dos santos. Você é melhor do que Abigail? E lá em, acho que é Samuel, 1 Samuel 23, 25, ela diz que como serva, ela iria lavar os pés dos servos de Davi. Por isso que nós vemos o lava-pés não depois da Santa Ceia, aqui em Coríntios 11, a partir do versículo 16, 17 em diante com Paulo. Porque em Yehoanã, se chama de João, Evangelho, capítulo 13, Mashiach disse: eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas Mashiach não lavou os pés de Paulo. Porque Paulo não era convertido. Porém, Paulo traz o lava-pés para as mulheres fazerem, porque ele viu lá na Bíblia, no Velho Testamento, que Abigail lavava. E é a mulher que deve lavar os pés. Eu penso que é no caso da hospitalidade. Ela deve lavar. Você lavará os pés? Tem mulher que fica brava. Não vou lavar pé de homem nenhum, não. Eu não vou praticar isso. Então, estás fora da palavra original, mulher. Você já estava fora da palavra original quando virou madame pregadora. Você já estava fora da palavra original quando recusou cobrir a cabeça, o cabelo. E a mulher casada não pode mostrar seu cabelo para homem nenhum, a não ser seu marido. Nunca leu Gênesis 26, 25, Rebeca pondo véu quando vê o marido Isaac vindo no camelo com o servo de Abraão, chamado Eliezer. Ela não põe o véu, você não vai pôr, pronto, você está fora da palavra original. Você está fora do reino de Deus, mulher. Você está fora da cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Você está fora do arrebatamento, mulher. Você está fora do milênio, 1000 anos, do reinado de Yahushua Mashiach na terra. Você está perdendo tudo. Vamos lá. Sexto, lavado os pés. Sétimo, se socorrer os atribulados. Paulo está dizendo. Oitavo, se esta irmã foi aplicada nas boas obras. Então, esses são os critérios. Como achar uma mulher, nós estamos em 2025, hoje é 4 de maio, né? Como achar uma mulher que preenche pelo menos esses 10 requisitos aqui de 1 Timóteo 2,15, 1 Timóteo 5, a partir do versículo 9, não é 15, 5, 6, 12, são 14 requisitos. Aonde vai se encontrar uma mulher hoje que preenche esses requisitos? Tá difícil, não? É por isso que Mashiach e Yahushua dizem em Lucas 17, 8 ou 28, quando o Filho do Homem voltar à terra, regressar à terra, achará fé na terra, achará alguma mulher alinhada com a palavra original, com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus? Eu deixo essa pergunta para você. Achará alguma mulher fiel, algum homem fiel? Vou deixar essa palavra com vocês. Porque o salmista disse: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, quando houver o arrebatamento ali, na hora do arrebatamento, não vai subir um homem infiel à palavra do Mashiach, ao evangelho de Paulo. Não irá subir uma mulher infiel à palavra do Mashiach, à pregação do Mashiach, ao evangelho de Paulo. Você está fora do arrebatamento. Agora, as igrejas estão caídas. Eu preguei aqui e ao longo aí, quase 3 anos, agora em julho, vai fazer 3 anos que eu estou pregando a palavra original, eu venho mostrando que a queda dessas igrejas não foi no Concílio de Nicéia,
no ano 325, quando o imperador Constantino, na era de Pérgamo, quer dizer casado também, não? O cristianismo casou com o Império Romano. A queda foi antes. Lembra-te que tudo começou em Jerusalém, dia de Pentecostes, né? 3.000 almas, antes era menos de 120, cresceu para 3.000 almas, depois subiu para 5.000 almas, depois havia 7 diáconos, depois, antes 12 apóstolos, já tinha decapitado Tiago, né? E iria matar Kefa, que se chama de Pedro. O anjo abriu a prisão, soltou Pedro, elegeram 7 diáconos para cuidar de viúvas e órfãos naquela Kenessian, congregação primitiva Querrilá. Depois, em Atos 7, a morte de Estevão, se espalhou os Iudim para o Chipre, Fenícia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 11 que eles não pregavam aos homens e mulheres das nações, mas somente aos judeus, aos Iudins. Depois, lá em Atos 13, veio Saulo. Atos 9, a conversão de Saulo. Atos 13, ele já era Paulo. Aí ele sai pregando. Aí Paulo fala lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, que quem fundou a Kenessian, congregação, Querrilá, comunidade em Roma, foi os apóstolos, companheiros Andrônicos e Júnias. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o imperador César, o imperador chamado Cláudio, expulsou os judeus, os Iudim de Roma. Foi embora até Áquila e Priscila. Isso era a raiz. As raízes da congregação em Roma. Roma ficou sem raiz, sem tronco, sem raiz. Então, foi ali que ela caiu, em Atos 18. Na expulsão dos judeus, porque tudo começou com os judeus. Iudim, os 12 apóstolos eram judeus. Mesmo Paulo era da tribo de Benjamim. Então, quando não tem mais judeus e Iudim lá em Roma, essa congregação vai virar igreja, vai virar cristianismo, cristão, e então estava apostatada, rebelião. Tanto que quando caiu o decreto de Cláudio, o imperador romano, e os judeus voltaram a Roma e tentaram trazer essa primeira congregação já apostatada, a palavra original, ela não veio. Pelo contrário, ela massacrou. Ao longo da história, não viu a Igreja Católica com o tribunal da Santa Inquisição, com a fogueira da Santa Inquisição, queimando na fogueira todos que chamou ela ao arrependimento? John Hus, na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, queimado na fogueira. Não tentou queimar o Lutero, também na fogueira? O Wycliffe, quando queimava John Hus, em 1415, desenterraram os ossos de Wycliffe na Inglaterra e queimou os ossos, fizeram virar cinza, porque diz que John Hus, John Hus era discípulo do arqui-inimigo da Igreja Católica Romana chamado John Wycliffe, que veio antes de John Hus e antes de Martim Lutero. Mas Hus profetizou na hora da morte: hoje vocês vão matar um ganso. Daqui 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não vão pegar ele. Esse era Lutero, reformador. Reformador. Porém, a queda começou ali quando a raiz é expulsa de Roma, né, através do decreto de Cláudio. Porque ao expulsar os Iudim, os judeus, perdeu o fundamento. E aí vai virar cristão. Eu não creio em cristianismo. Para mim o nome é Machia, não é Cristo. Se você diz eu sou cristão, então você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, seu lugar não é Jerusalém, é a Grécia. É a Grécia. Porque Cristo é grego. Se você crê em Jesus, seu lugar não é Jerusalém, seu lugar é Roma. Porque Jesus é um nome romano latim, transliterado, né? Por Jerônimo, na Bíblia Vulgata em latim, colocou ali Jesus. No ano 392, ordem do Papa Damaso. Antes tinha a Bíblia em grego, aí era Jesus. Aí o Jerônimo tirou a letra O e ficou Jesus. No ano 1524, o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean-Georges Tricino, enviado pelo Papa Leão X à Alemanha, no ano 1515,
Ele estava lá quando Martim Lutero começou a pregar em 1517, aos 95, tese, 7 anos depois, em 1524, ele muda a fonética do I para o J. Daí vem o nome Jesus. Latim, romano. Porém, para voltarmos à palavra original, eu tenho pregado aqui, é preciso crer no nome Yehoshua Mashiach. Yehoshua tem Yod, Re, Vav. 3 letras do tetragrama, que é Yod, Re, Vav, Re. O Re se repete 2 vezes no tetragrama. Só do Mashiach ter o trigrama, 3 letras do tetragrama, Yod, Re, Vav, Y, H, W, o nome Yehoshua tem essas 3 letras que tem o tetragrama, porque o tetragrama, YH, WH, o H repete 2 vezes. Então, considerando isso, Mashiach tem o nome do Pai, como ele fala no Evangelho, você fala João, mas é Ronan capítulo 17. Eu fiz os homens que do mundo me deste conhecer o teu nome, ó meu Pai. Eu manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens na terra. Porque o anjo Gabriel disse à Virgem Míria, em Matitial, Mateus 1:21, põe o nome de Yehoshua. Aí agora vem o Mahdi aí, do Islã com o Corão, dizendo que Mohammed disse que o anjo Gabriel é Isa, Jesus. Eu não creio nisso, gente. Eu já tinha pregado que Miguel, mas em hebraico é Mihael, não é nem Miguel em português, ou Micael, é Mihael. Mihael vamos dizer Jesus, mas eu não prego Jesus. Seria como se dissesse Miguel é Yehoshua. Pode ser, eu não sei, pode que seja, porque a Bíblia diz que só há um arcanjo, O Mahdi aí do Islã, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, disse que Gabriel é um arcanjo. Eu já tinha visto gente pregar, Gabriel é um arcanjo, Lucifer é um arcanjo, Rafael é um arcanjo, Azazel é um arcanjo. Eu só vejo um arcanjo na Bíblia. Você fala Miguel, Mihael, em hebraico, Se ele é ou não, não sei, mas é ele que vai vir em prol do povo de Israel. Daniel capítulo 12, quando houver angústia de Jacó, você fala Jacó, de Israel, então Miguel virá, Mihael virá. No tempo quando a besta, o antimachia, já terá tomado o Egito, o Oriente, já terá tomado até mesmo a terra formosa, a terra gloriosa, a terra maravilhosa de Israel, já terá invadido Israel. A besta vai lutar contra os 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moshe e Eliahu, os profetas Elias e Moisés, mas é Mihael, não é Miguel, nem Micael, nem Michel. Mihael vai derrotar a besta. Como ele é quem vai, Apocalipse 12, vai derrotar o dragão de novo. Vai expulsar o dragão, a antiga serpente, o diabo, o acusador dos irmãos, que acusava os irmãos de dia e de noite, e lançá-los na terra e no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, está furioso, tem grande ira, porque ele sabe que só tem pouco tempo, 42 meses. Aí tem o dragão, tem a besta, eu venho pregando sobre isso. E tem a segunda besta, a primeira é das águas, a segunda da terra. Eu já expliquei tudo isso aqui, a segunda besta, um paranormal. É o Mahdi aí? O Abdullah Hashem? Depende. Se ele fizer fogo cair do céu na vista de todo mundo, é ele. Porque a segunda besta é um paranormal. É a Bíblia que diz, não sou eu. Ele fará fogo cair do céu na vista de todo mundo. E ele fará grandes sinais e maravilhas. O paranormal. Já a primeira bênção eu já expliquei que tem 7 cabeças. Egito. Primeira, Assíria. Segunda, Babilônia. Terceira, Medos Persa. Quarta, Grécia. Quinta, a 6ª cabeça foi o Império Romano. A 7ª está se esperando ela vir. Ela virá, durará pouco tempo. E o 8º rei será uma dessas 7 cabeças aí. Aí ele será dado o trono do dragão, trono de Satanás, que está na Turquia, lá do Recep Tayyip Erdogan.
Essa primeira bênção é de 7 cabeças, com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, meio dos pés, parecendo uma pantera, um leopardo, grego, mandíbula e boca de leão, Babilônia. Então é um líder político, que vai ser promovido por um paranormal, que é a segunda besta. Mas a segunda besta vai ter que fazer fogo cair do céu. Grandes prodígios, milagres, sinais, claro, tudo no poder de Satanás. Porque Jannes e Jambres, os dois magos lá, bruxos do faraó, não desafiavam Moisés, não fizeram Jannes e Jambres, vara seca, pedaço de pau seco virar ser vivo, serpente, não fizeram eles as águas do rio Nilo ficar da cor de sangue, então estão dizendo que é um paranormal. Não é esses profetinhas de igreja que sopra e os outros caem. Até o Cacu agora está derrubando, né? O Cacu Felipe, né? Isso aí BNI faz. O paranormal que vem aí vai fazer coisa grande mais da conta. Então, recorde. Essa igreja aí está caída desde quando Cláudio expulsou os Ihudim. Porque a raiz da verdadeira Kenezian, congregação e Keilah, comunidade, é os judeus, é os 12 apóstolos lá em Jerusalém, é Paulo da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, esses apóstolos aí, ó, que estavam lá no primeiro século, lá, com a congregação primitiva. A Roma já está caída. Simplesmente, Roma já está caída, né? Roma já, a Igreja Católica Romana casou com Constantino, o imperador, que favoreceu a igreja com terrenos, construção de templos, aquela mistura de política com religião. Isso aí dá obra do diabo. A igreja religiosa casa com o Estado, igual Constantino e a igreja, os cristãos, cristianismo, igreja católica romana. Que filho que produz aí? O filho que produz aí é a obra do diabo. Foi Santa Inquisição, fogueira. Foi a igreja católica romana matando 68 milhões que se opuseram a ela. Aqui no Brasil nós estamos vendo aí bolsonarismo casando com evangélicos, pentecostais, com igrejas. Isso aí não vai dar em bom resultado, não. Já não deu lá em Nicéia, mas lá em Nicéia já estava caído. Quando é a queda? Eu defendo que a queda da congregação de Roma, que hoje se chama Igreja Católica de Roma, da Itália, ela começa em Atos 18 com a expulsão dos judeus Ihudim. É isso que eu defendo. Havia uma congregação primitiva antes de haver a Igreja Católica Romana do Império Romano casada com Constantino. Aí o tal do Mardi, o Abdullah Hashem, ele fala que não gosta de Paulo, ele odeia o apóstolo Paulo, que Paulo escreveu em Gálatas 1:8, fechou a porta para o anjo de Gibril, que ele chama de Gabriel, que ditou o Alcorão para Muhammad, né? Mas fechou a porta também em Gálatas 1:8 para o anjo assistente da El Goduart, para o anjo de 24 de abril do Caco Felipe, para o anjo Morani do Joseph Smith, dos Mormons, né? Fechou a porta para toda a anjaiada. Se um anjo descendo do céu a nós mesmos, alguém prega evangelho diferente do que já foi anunciado, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, considere maldito, amaldiçoado, anátema. Aí o Mardi aí diz que com isso Paulo proíbe, é uma proibição dos cristãos de ler o Alcorão do Muhammad, do Maomé, ou Mahoma no espanhol. Proibição de ler o Alcorão? Gente, a religião do Corão, de Muhammad, Maomé, Mahoma no espanhol, é a maior religião do mundo com quase 2 bilhões na Terra. Que narrativa errada é essa? Querer colocar a culpa em Paulo. Se hoje nem as igrejas católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, nem eles obedecem o evangelho de Paulo. Já preguei aí 590 pontos. O que é mandamentos do evangelho de Paulo, as igrejas não obedecem. Aí vem com a narrativa. Paulo impede os cristãos de ler o Corão do Muhammad. Nunca. O Corão, a religião do Islã, é a maior do mundo, gente. E vem pregando. O que esse Mardi prega? Diz que os extraterrestres estão chegando, né? O ZT. Eu vi um vídeo dele, ele até dá o nome do ZT.
Ele até dá o nome dos ET, né? Há muito tempo já havia narrativa disso aí, a jogada final, projeto Bumblim, vai aparecer discos voadores, esses terrestres, né? E o Marge aí dá o nome aí dos habitantes de Marte, habitantes de Saturno, é cada nome, né? Fala que tem um planeta lá que os superiores é igual um coelho, usa roupa, e o homem e mulher é igual animal, cão e gato lá, são domesticados, né? Que coisa, né? E que eles vêm aqui na Terra, numa dimensão paralela, eles têm poder de parar o tempo, de roubar sua consciência, de morar dentro de você, e pregam os jinn, os anjos, os demônios, e uma série de coisas. Ô, pregador! Mensageiro André Luiz, você quer que vai haver uma invasão de extraterrestre na Terra? Bem, Naum diz, né? Obadias é que diz, né? Que ainda que os homens fizessem ninhos nas estrelas, Saturno é uma estrela, Marte é uma estrela, Urano é outra estrela, Netuno é outra estrela, ainda que os homens façam seus ninhos como as águias nas estrelas, e Jeová diz assim, de lá eu vos derrubarei. Hebreus 1 diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E a palavra de Deus é a Bíblia, é as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Oh, e se os ET? Eu não acredito que exista ET, não. Eu creio que, ó a Bíblia aqui, que Deus vai cumprir a Bíblia, mas eu acredito que Satanás, ele pode tomar qualquer forma aí, meio animal, meio humano, forma de anjo de luz. Para São Martim de Tours, acho que é Hungria, ele não apareceu lá, apareceu para ele com uma coroa na cabeça, barbudo, sapato de ouro, igual um homem, dizendo, me adora, eu sou o seu Jesus. E Martim discerniu e disse, vai-te, Satanás, porque meu senhor ainda não foi coroado, não, e o que essa coroa está fazendo na sua cabeça? E o diabo desapareceu. Então, para mim, não vai vir nenhum extraterrestre, não, porque já imaginou, se existisse, mas não existe, habitante de Saturno, de Marte, vier aqui na Terra, como é que eu ia pregar para um marciano, um homem, para uma criatura de Saturno? Não, a Bíblia condena o pecado e é para terráqueo. É para os terráqueos, qualquer coisa que venha, é Satanás. É o diabo que está coloiando com a Igreja Católica, com as religiões, com o Pentágono, com os poderosos governos da Terra. O diabo é capaz de qualquer coisa, gente. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que passarão os céus e a terra, mas Yeshua disse, minhas palavras não falharão. Eu nem me preocupo. Agora você vai acreditar em ufologia? Não vê que esse tal de Abdullah Hashem está criando um sincretismo, uma religião misturando judaísmo, cristianismo, misturando islamismo, misturando espiritismo, agora misturando até ufologia, pregando para agradar todas as religiões, todas as crenças. E tem gente dizendo aí, tem gente que tem entendimento, né? Ó, esse Mahdi aí, Abdullah, ele é precursor do anticristo, mas não é anticristo que virá, é o antimachia que está vindo. Ele só está sendo, alguém falou assim, ele é um ator contratado para propagandar uma religião mundial, uma nova religião mundial. Ele não está aí por acaso, não. No finalzinho eu vou explicar por que eu não creio que ele chegou agora e não é por acaso. Eu vou explicar. E ele vem pregando alienígena, homens e mulheres, criaturas híbridas, né? Vem pregando que quem inventou as religiões foram os ET para controlar a humanidade, vem dizendo que os ET vai baixar, né? Vai baixar aqui na Terra. Já não chega a doutrina da reencarnação que ele prega? E seu gatinho e seu cachorrinho, se você for para o paraíso lá, segundo o Corão dele lá, vai virar um ser humano, uma mulher vai virar um homem, e lá não tem animais no céu. Que aqui na Terra os animais que chegaram no paraíso vai virar gente. Eu não creio nisso, não. A Bíblia diz que animais não pecam porque eles não têm alma. A alma que pecar, essa alma morrerá. Você fala Ezequiel, mas Ezequiel capítulo 18, versículo 20, né?
Eu não creio em evolução ou em reencarnação, dizer que Satanás criou o mundo, Allah criou as almas, isso é uma mistura, gente. É uma religião luz e paz, que chegou, a religião de luz e paz, para engodar todo mundo. Eu vou ficar com as escrituras sagradas. E as escrituras sagradas dizem, em Matitial, você fala Mateus, é Matitial, é o nome dele em hebraico, né, que escreveu o Evangelho, o primeiro Evangelho, 24, versículo 24, se levantarão falsos Mashias e falsos profetas, farão grandes sinais, maravilhas, que se possível fora enganaria até os próprios escolhidos. Ô pregador, não é falso Cristo, não? Falsos Cristo? Ô pregador mensageiro André Luiz, não são falsos Jesuses? Gente, o que você chama de falsos Cristos aí, que é de Macedo, Valdemiro, Santiago, R.S. Soares, Silas Malafaia, Bispo Robson Rodovalho, Apóstolo Esteve Hernandes, Pastor Marco Feliciano, Silas Malafaia, esses aí são os falsos Cristos. Cacu Felipe, falso Jesus, ele diz que é a manifestação de Jesus Cristo, que o Cacu seja então. Ele só não é de Yehoshua Mashiach. Ele só não é do Mashiach. Esses aí, das igrejas, estão fora do quadro. Eles nem estão dentro do quadro. O quadro diz que vai se levantar falsos Mashiachs. Falsos profetas farão sinais e maravilhas que vão enganar muito. Então, a última batalha, que a palavra original, quem é a palavra original? No princípio era a palavra, o verbo. Evangelho, primeiro evangelho, você fala João, mas é Yohanan, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra se fez carne. Versículo 12, ele estava no mundo e o mundo foi criado por ele. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a última batalha. A última batalha da palavra original, que é o próprio Yehoshua Mashiach, é contra os falsos Mashiachs. É contra os falsos profetas. Aqueles que não suportam a sã doutrina quando você prega que casamento verdadeiro é mulher virgem, homem puro, eles coçam a orelha, porque eles não preenchem requisito. Quando você prega que a mulher tem que usar o véu em público, no ônibus, no supermercado, nas ruas, coça as orelhas e não suporta. Quando você prega que o vestido, a vestimenta, a túnica voltou para homens e mulheres, mulheres e homens, eles não suportam essa doutrina. Quando você prega que a mulher tem que lavar os pés dos santos, dos varões, não suporta essa doutrina. Tudo que o apóstolo Paulo pregou, não suporta quando prega que a salvação hoje é no nome de Yehoshua Mashiach. Não suporta. É a batalha contra falsos Mashiachs e falsos profetas. Esses falsos Cristos aí, quem está pregando Cristo, falso Jesus, quem está pregando Jesus, você está fora do quadro, gente. Está pregando coisa da Igreja Católica Romana e coisa dos gregos. Agora, quem prega Yehoshua Mashiach está pregando coisa dos Iudim, dos judeus, a fé verdadeira, dos hebreus. Eu já não preguei aqui. Segundo Yehonan, se fala João, mas é Yehonan 1,7, porque muitos sedutores não confessam Yehoshua Mashiach em carne, feito carne, manifestado em carne, o Filho do Criador. O Islã não confessa isso. Que Allah, eu já disse, Deus, a palavra Deus aqui, Deus, não? No espanhol, Deus é Deus, no inglês é God, no árabe é Allah. Quando fala Allah, está querendo dizer Deus, Deus ou God. O único Deus que tem nome é dos hebreus. O nome dele tem 72 nomes. Eu venho pregando Yehová. E o nome do seu filho, o filho do Criador, é Yehoshua. Mas o Islã diz que Allah não tem filho. O catolicismo diz que Jesus é o Filho de Deus, mas classifica Deus como primeira pessoa da Trindade, e Jesus como segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. É confusão. Porque quem engravidou a Virgem, Miriam, foi o Espírito Santo. E o Pai é que Espírito? É o Pai. João
4:24, ou Yehoanã 4:24, diz que Deus é Espírito. Que Espírito é Deus? É Santo, Espírito Santo. Não é terceira pessoa. Não existe esse negócio de terceira pessoa. Deus, o Pai, é o próprio Espírito Santo. E o Filho? O Filho é o Pai vindo à Terra num corpo humano, porque quem vê a mim vê o Pai. Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Porque Filipe diz, mostra-nos o Pai. Como que ele queria ver? Separado do Filho. O Filho disse em Joanã 10:30, eu e o Pai somos, plural. Existe o Pai e existe o Filho. O Filho é o corpo, o Pai é o Espírito, mas forma uma unidade. Eu e o Pai somos, plural. Somos um, mas não é um igual o dedo, não. Existe um único Deus e Pai, e é Jeová, o Criador, e o corpo é o seu Filho. Mashiach, Yoshua e Yehoshua Mashiach. Quem negar isso, negou o Filho. Quem nega o Filho, não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui o Pai. Mas se você chamar o Filho, dizer assim, Jesus é o Filho de Deus, você está perdido, porque isso é doutrina católica. Quando você fala Jesus, está falando a segunda pessoa da Trindade é Filho da primeira pessoa da Trindade, do Pai. Então você está perdido. Se você falar como o Corão manda dizer, que Allah quer dizer Deus, né? Deus em espanhol, God em inglês, Allah quer dizer Deus no árabe. Se você falar Allah, Deus não tem filho, você negou a Escritura. Quem nega o filho não possui o Pai. Agora, se você confessar que Yehoshua, como é que Kefa, que você chama de Pedro, falou lá em Matitial, Mateus 16:16, quando o Mashiach diz, quem diz os homens ser o filho do homem? Um falou uma coisa, Jeremias, aí João Batista ressuscitado. É isso, aquilo outro, e vós, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Kefa, que você chama de Pedro, abriu a boca e diz, eu creio que tu és o Mashiach, o filho do Deus vivo. Aí então você vai ser salvo. Mas terás que confessar que Yehoshua é o Mashiach, não Jesus, segunda pessoa da Trindade. Ou virar um islâmico e dizer que Deus não tem filho. Inclusive isso está escrito lá no Monte Sinai, no topo, no Moriá, na mesquita que está em cima do monte do templo lá. A mesquita de Al-Aqsa. Tem uma placa dizendo, Allah é um Deus e na glória de Allah ele não pode ter filho, ele nunca teve filho. Você está negando o filho do Criador, embora o Alcorão, Jesus no Corão aparece 65 vezes, diz que ele é filho da Virgem Miriam, mas diz que Allah não é pai dele. Que Deus não é pai de Isa, de Jesus. Confusão. Eles estão pregando a palavra de Deus claramente. Gente, está para surgir no mundo um homem como Adolf Hitler. Adolf Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, é o causador da Segunda Guerra Mundial. Foi um fracasso. Ele tentou ser pintor, artista na Áustria, né? Onde ele nasceu, no país da Áustria. Fracassou, era um morador de rua, mas de morador de rua vai virar soldado da Primeira Guerra Mundial, depois vai para a Alemanha entrar na política. E na política, no gogó, ninguém ganhava de Adolf Hitler, o austríaco, no Partido Nazista na Alemanha. Ninguém discursava como Hitler. Estou dizendo que vai se levantar um líder político, se é que ele já não está aqui, que vai discursar de um jeito como Adolf Hitler e vai arrastar o mundo, vai arrastar povo, como diz Miqueias, não? Falando desse cavaleiro no cavalo esverdeado aí, Apocalipse 6:8, se chama morte, vem com a espada, guerra, pestes, e vem vai matar a humanidade 25%, mais de 2 bilhões com feras da terra. Seu nome é morte, o Sheol, o inferno o acompanha. Miqueias falou lá no capítulo 2, acho que é o versículo 5, ele vai juntar povos, ele juntará povos, o Sheol vai acompanhar ele. Ele é um assírio, na 1:11, na 1:3:19, ele é um assírio, portanto um muçulmano. Vem do Islã, é o cavalo esverdeado. Ele vai discursar como Adolf Hitler. Pode que ele não seja bom para outras coisas, como Hitler não era, mas para discurso, fazer discurso político, ninguém discursava igual a Adolf Hitler, que arrebatou os corações do povo alemão e da Europa.
Esse homem vai surgir. Está para surgir esse líder político. Você fala anticristo, eu falo antimachia. Ele vai se levantar. É bíblico, é profecia da Bíblia. E agora eu venho para o final da minha pregação. Quem és tu? Perguntaram para, se fala João Batista, mas é Iehoanã, o Batista, aquele que estava batizando no Rio Jordão. Quem és tu? Quem é você? Ele não negou quem ele era, não? Quem é você? Você é profeta? Não sou. Você é o Machia? Não sou. Você é Elias? Também não sou. O que dizes de ti mesmo? Veja, ele diz, não sou profeta, não sou Elias e também não sou o Machia. Mas o que você diz de você mesmo? Aí ele tinha que se apresentar. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para endireitar o caminho do Senhor. Como disse o profeta Ishaiah, você fala Isaías, mas é Ishaiah. Ele não negou. Ele não negou. E por que você batiza? Por que você batiza? Se você não é o Machia, se você não é profeta, se você não é Elias, por que você batiza? Ele diz, eu batizo, porque no meio de vós está alguém que vocês não conhecem, sacerdotes, levitas, fariseus, saduceu, rei Herodes, o governador Pilatos. Os romanos, soldados romanos, centuriões, os religiosos, os rabinos não conhecem. Os rabis, os mestres do judaísmo não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu estou endireitando, preparando para ele chegar. Eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. Ele vai chegar. Ele já está aí. A Bíblia diz que ele apareceu, o Machia apareceu no dia seguinte, né? Pode ler na Bíblia, ele diz que já no outro dia, depois desse tanto de interrogação, desse tanto de pergunta, quem és tu? Quem é você? Iehoanã, o Batista aqui no Rio Jordão, Jordão. Quem é você? É você o Machia? É você profeta? É você o Elias? O que dizes de você mesmo? Aí ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não negou. E você, André Luiz, quem é você? Essa semana uma mulher no Facebook, né, postando pregação, ela colocou lá numa pregação minha, uma pergunta. Você não é seguidor da doutrina espírita codificada por Allan Kardec? Ela perguntou, seu nome de usuário deu a entender isso. Olha, eu quero dizer que meu nome no Facebook, Mensageiro André Luiz, não é nome de usuário, não. André Luiz é meu nome mesmo. Está na minha identidade, está no meu passaporte. Meu nome é André Luiz, eu não inventei o nome André Luiz. Como eu respondi para ela, que não foi eu que colocou esse nome em mim mesmo, não. Foi meus pais, foi minha mãe, meus pais que colocou. Porque quando a gente nasce, é bebezinho lá no hospital, na neonatal, na clínica, né, um bebezinho recém-nascido, a gente nem fala, a gente nem consciência tem. Quem põe nome é os pais, é a mãe, é o pai. Então foi meus pais que me colocou esse nome. Mas eu não vou fazer igual o Cacu Sambaye Felipe, que pegou o apóstolo Biti e o primeiro crente da mensagem dele, Abu Camaraté, e foi lá num fórum, lá, num cartório, lá em Amossoro, na Costa do Marfim, e resolveu retirar o Sambaye. E hoje você ouve o Cacu Felipe pregar. Mas se o Cacu Felipe não faz essa obra, você ia chamar Cacu Sambaye Felipe, porque o significado Sambaye é um significado ruim, né? Bem ruim, né? É tão ruim que ele fez uma manobra. Um armengo, uma manobra, né? Foi lá e retirou esse nome. Eu não vou retirar meu nome, não. Mesmo tendo que responder para as pessoas, que as pessoas perguntam, você é do Allan Kardec? Você é da doutrina espírita? Você é da religião espírita? Eu vou responder, eu não tenho culpa dos meus pais colocar meu nome de André Luiz. Eu não tenho culpa. Mas eu respondi para essa senhora, educadamente. E eu tenho uma esperança. Apocalipse 2,17. Ao vencedor
Mashiach Yoshua diz, lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha, nessa pedrinha vai estar escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, chego a pensar que esse novo nome era o nome que tínhamos, os escolhidos, os eleitos, tinham antes da fundação do mundo. Porque eu já existia, todos os filhos do Criador. Jó 38, versículo 7 em diante, diz que quando os anjos cantavam alegremente na criação do mundo, da terra, os filhos do Criador rejubilavam. Então, tínhamos um nome lá na eternidade, eu não sei qual é. Porém, quando recebemos essa pedrinha branca, a promessa aí na terceira era, a era de Pérgamo, aos vencedores, vamos saber qual era o nosso nome na eternidade, antes de nascer de mãe, antes do pai da gente gerar a gente, na mãe da gente, antes de estar 9 meses no útero, no ventre da nossa mãe, já existíamos antes da fundação do mundo. Então não vamos me preocupar com o meu nome, não. Eu não irei preocupar com o meu nome, não irei preocupar com o dia que eu nasci, 25 de dezembro de 1972. Ou seja, o Mombrana morreu no dia 24 de dezembro de 72, né? E eu nasci no dia 25 de dezembro de 1972. Aí as pessoas dizem, seu signo é ruim, hein? Capricórnio. Eu também não vou me preocupar com isso, não. Se no zodíaco meu signo é o bode, é o Capricórnio, não irei me preocupar com isso. Também não irei me preocupar porque eu nasci no dia de Natal, não? Dia de festa, né, mundana, não irei me preocupar. Eu não vou me preocupar com nada disso, não. Porque nada disso é pecado. Eu tenho que me preocupar com o que é pecado. A gente não escolhe o dia de nascer, a gente não escolhe o nome que a gente vamos ter na terra. Embora a Bíblia diz que Mashiach vai dar uma pedrinha branca com um novo nome, não? Então vamos saber que novo nome é esse, não? Essa é a minha esperança. É nisso que eu estou confiando, que eu estou olhando. Quem é você? André Luiz, um pregador, que acredita que aqui agora, nesta hora, deve ter alguém aqui, deve se levantar um profeta. Você é profeta? Não sou. Deve vir. Eu estou esperando esse homem chegar. Eu fui para estar lá com o Cacô Felipe, Cacô Sambaê. Felipe, 10 anos. Achei que era o Cacô. O Cacô mostrou que não era ele. Casou 7 vezes. Poligamia. Né? Longe do Mashiach Yoshua, que nunca casou, e longe do apóstolo Paulo, que também não tinha mulher. Né? Tem nada a ver com o Cacô. Né? Achei que era, mas deve vir um profeta. Porque o William Branham profetizou que viria um profeta pregando a palavra original. Você diz que eu sou duro porque eu prego contra as organizações religiosas, contra a mulher cortar cabelo. Espere que esse profeta que vai pregar a palavra original apareça. Espere você ter contato com ele, ele vai restaurar tudo. Quem é ele? É você? Mensageiro André Luiz. Outro dia o pastor Rubem aí do canal Alarido, não? Me perguntou, você é o profeta que viria depois do Mombrana? Eu respondi para ele, eu não sou nada. Eu não sou profeta, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas deve aparecer, ou já deve estar aqui agora o profeta que vai pregar a palavra original. Porque estamos muito perto do fim. Não lembra você que Mombrana não colocou o nome dele debaixo da 7ª estrela das 7 eras da igreja? O irmão Branham disse, perguntas e respostas, referência 163, esse homem não é eu não sou esse mensageiro. Eu fui enviado, na verdade, com uma mensagem. Mas eu não sou essa 7ª estrela, não, esse 7º anjo. Porque ele tem que aparecer perto do rápido. E como que seria irmão Branham? Vai fazer 60 anos que irmão Branham morreu. Não pode ser o William Branham. Se fosse o William Branham, a terra já tinha pegado fogo. Se fosse o William Branham, o 7º anjo, a 7ª estrela, o arrebatamento, a vinda, a segunda vinda, já teria acontecido. Mas o irmão Branham não explicou. Não sou eu, mas ele virá. Esse precursor aí virá. E eu digo, isso aí eu posso dizer, ele já está aqui. Essa 7ª estrela já está aqui. Esse profeta que vai pregar a palavra original já deve estar aqui. Mas me conta,
mensageiro, pregador André Luiz é você, eu vou responder, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E enquanto ele não vem, ele não aparece, eu já preguei 590 pontos, mandamentos do Evangelho de Paulo. Se desobedecer um ponto, você está perdido. Gálatas 1:8. Se alguém pregar algo diferente, um ponto diferente do que Paulo já tinha anunciado, o Evangelho já foi fechado. Só temos que voltar ao que Paulo pregou. Eu já preguei 590 pontos. Ou então é você, eu repito, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Aí você vai me deixar na dúvida. Eu não vim. Eu não estou aqui para deixar ninguém na dúvida, não. Estou a vos dizer a verdade. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não quero ser ninguém. Não quero ser alguma coisa. Eu só quero pregar. Se eu conseguir pregar, já está bom demais da conta, gente. E depois, se o Criador aprovar a minha pregação, aí vai estar melhor ainda. Né? Porque eu estou pregando. Para ver o que o Criador vai fazer. Se ele vai aprovar ou vai reprovar. Eu não acho que o Criador vai reprovar a minha pregação. Ela é bíblica. Ela é escriturística. Ela está alinhadinha com as escrituras. Ela mostra tudo o que está a se passar aqui nesta hora. Quem é você? Quem és tu, Yehoanan Batista? Eu sou a voz no deserto. Eu vim para endireitar o caminho do Adonai. Do Adonai, como disse o profeta Ishaial, que se chama de Isaías. Quem é você? Mensageiro André Luiz, pregador André Luiz. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Mas eu digo, tem de haver aqui agora. E é no Brasil. É profecia para o Brasil em Shreveport. Luciano, William Brandt estava lá nesse dia, 25 de novembro de 1961. Fala que na hora da meia-noite, os sermões do Senhor iria soar, iria aparecer aqui no Brasil, iria vibrar e revibrar a nação inteira do Brasil, como as águas dos mares enchem, né? As praias, a glória de Deus estará no Brasil, nessa nação. Então, vou terminar dizendo, deve haver aqui agora uma voz de Matitial. Você fala Mateus, Matitial 25:6, porque é dito que na hora da meia-noite ouve-se um grito, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro, sai do catolicismo, sai do protestantismo, sai das igrejas pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, sai do Islã, sai do judaísmo, para se encontrar com a palavra original, que é Yehoshua Mashiach. Amém.